Olá, pessoal! Eu nem conto o tamanho da minha alegria, eu nem conto o tamanho da minha emoção e o quanto eu estou satisfeita, feliz e orgulhosa de estar aqui hoje podendo falar sobre o assunto que é o tema central da minha vida, sobre aquilo que eu considero mais transformador na vida das pessoas e em tudo que está à nossa volta. Antes de qualquer coisa, de começar a contar essa história toda, eu queria muito agradecer que você está aqui hoje. Porque desde o início, eu sempre, todos os anos, desde que eu me tornei vegana, eu entendo a Semana do Veganismo como um momento de muita reflexão e de fazer alguma coisa. É um momento, assim, tipo, de aproveitar a oportunidade para tentar contagiar o mundo com a energia do veganismo. E aí faz anos que todos, eu penso assim, poxa, teve um ano que eu pedi depoimento para várias pessoas, amigas, inclusive super famosos e tudo mais, e que eu postei a cada 5 minutos no meu feed depoimentos do porquê você é vegano dessas pessoas. Teve anos que eu fiz baterias de posts falando sobre o porquê do veganismo, questões ambientais, questões éticas, questões de saúde. Teve outro ano que eu comemorei com uma festa, enfim. E esse ano eu falei assim, o que eu vou fazer? Até porque nós estamos no meio de uma quarentena, estamos ainda, e não sei, eu pensei assim, conteúdo. Eu vejo que cada vez as pessoas estão mais aguçadas, mais afloradas para receber mais conteúdo. Porque conhecimento, gente, é libertador. A maior libertação humana é o conhecer. A partir do conhecimento, você assume para si próprio as rédeas das suas escolhas, as rédeas da sua vida e, obviamente, de tudo que você vai gerar em consequências das atitudes que você toma. Então eu falei, gente, vai ser hoje, vai ser esse ano que eu vou fazer uma maratona de conteúdo sobre veganismo. Eu tenho dado muitas aulas online, eu estou muito empolgada por isso, porque realmente eu percebi que o mundo online, você também deve ter percebido, não é possível, porque a gente está muito online nessa quarentena. Ele é de fácil acesso, ele amplia a sua voz e principalmente você consegue, né, se organizar na sua casa para você receber esse conteúdo e, obviamente, transformar a sua vida. E esse é o meu grande objetivo. Por isso que eu criei essa Semana do Veganismo com 4 aulas que você se inscreveu e eu agradeço muito. Porque, gente, é muita gente que está aqui hoje. É muita gente, assim, de emoção. Então, vamos lá para a gente não enrolar tanto e eu tenho muita coisa para falar para vocês. Segura aí, já pegou ali um copinho de água, tudo mais para ficar do seu lado, tá sentado confortável porque vai ter muita coisa hoje. Bom, antes de tudo, explicar um pouquinho da Semana do Veganismo, como que eu criei isso, tá? Hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades do veganismo, mas antes eu vou contar a minha história, que eu acho que todo mundo tem bastante curiosidade, e isso faz muito sentido para que você entenda que histórias, elas levam a gente a evoluir, né, em termos de escolhas e também de conhecimento. Enfim, hoje a gente vai falar, e eu trouxe, muita pergunta e resposta e assim, tudo que sempre me perguntaram, que a gente sabe. Eu sou coordenadora do Departamento de Saúde e Nutrição da SBB, eu recebo todos os e-mails, todas as questões, os questionamentos com relação à parte, né, nutricional e tudo mais, eu recebo todos, eu respondo. Então, ou seja, tem uma bagagem aí de conteúdo que eu sei que são críticos, que as pessoas precisam saber, e ainda tem muita fake news rodando por aí que te faz ficar em dúvida. Vamos quebrar todos esses mitos agora. Amanhã é a segunda aula. A segunda aula é com a Nath, com a minha filha, que é chefe de cozinha. E a gente vai falar sobre cozinha. A gente vai falar sobre tudo o que... Não é uma aula de culinária, tá, gente? Não se preocupe, porque você não precisa ficar na cozinha lá, preparar os ingredientes, nada. O que é? É uma aula antes da culinária. É todos os alimentos e como que você vai preparar cada grupo. Eu vou falar dos principais grupos alimentares que precisam fazer parte da dieta do vegano. Por quê? E a Nath vai dar desdobramentos culinários com técnicas e segredinhos de como fazer esses alimentos se transformarem e ficarem incrivelmente maravilhosos para você sair daquilo que é um dos preconceitos e mitos do veganismo, que a dieta é monótona. Não, 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 não. Monótono é arroz, feijão, bife e batata frita, querido. Monótono é café com leite e pão com manteiga no café da manhã. Isso é que é monótono. A gente não faz monotonia no veganismo, não, e você vai aprender amanhã. Depois, no sábado, a gente vai falar sobre a conexão homem-natureza e aquilo que é, para mim, a maior força que o veganismo me trouxe. É a reconexão com o planeta Terra em todas as suas questões. Isso é muito sério, gente. Essa desconexão com os meios naturais que tem nos trazido doenças físicas,
doenças emocionais, psicossomáticas, e está adoentando o planeta em si. E a gente vai fazer essas conexões, assim, é baita papo cabeça. E no domingo eu vou estar ao vivo, entrar no YouTube com vocês, ao vivo, interagindo. A gente vai falar sobre os principais, as questões do veganismo, assim, a gente vai, tipo assim, é um chamado para a gente bater aquele papo. Eu vou abrir, a gente vai abrir todo mundo vai me perguntar, eu vou responder tudo, e a gente vai interagir, a gente vai falar de todos os assuntos cabíveis do veganismo, meio que, né, tirando as dúvidas do que restou dessa semana inteira, e principalmente, né, trazendo assim um passo a passo de como que a gente pode se transformar mais, como a gente pode ser melhor daqui para frente. Então, domingo ao vivaço, eu, vocês, as dúvidas. Então, guardem as dúvidas para domingo, vai anotando tudo que ao longo da semana você teve de dúvidas, ou então não é dúvida, você quer falar alguma coisa para mim, você quer abrir você quer abrir um debate, vamos debater. Então é isso, eu quero abrir, eu quero todo mundo empenhado em fazer o seu melhor, porque o grande ponto dessa semana aqui, gente, é transformar. Todo mundo quer ser melhor, não é porque você quer ser o the best, o melhor de todos, você quer ser o melhor para você. E é isso que a gente tem que querer ser. Todo mundo está aqui para evoluir como ser humano, todo mundo, né? Porque quem fica parado é ameba. A gente não é ameba, a gente é ser humano, a gente é animal, a gente faz o quê? A gente evolui, a gente se enriquece em termos de conhecimento, e a gente molda a nossa essência, e a gente finca uma bandeira. E pensa numa coisa que eu quero que você, ao longo dessa semana, pense junto comigo. Quando você ficar velhinho, que você tiver lá na sua casinha branca de varanda, um sol e uma janela para ver o sol nascer, né? Adoro essa música. Na cadeira de balanço, refletindo sobre como foi a sua vida, você vai estar bem velhinho já, né? Eu quero que você pense nisso. Isso é uma coisa que eu sempre pensei. Quando eu estiver nessa cadeira de balanço, olhando o pôr do sol e fazendo uma análise de como foi a minha vida, eu quero chegar naquele momento e ter feito algo importante. Eu ter sido uma pessoa que passou por aqui fincando uma bandeira, deixou uma pegada. Eu quero deixar um legado. Eu quero que a minha vida transforme outras vidas. Eu quero que a minha vida ajude, seja protagonista da transformação daquilo que está à minha volta em algo melhor, algo mais justo, algo mais certo, sabe? Algo mais... Temos gatos. Algo mais verdadeiro, porque de fake news e de ansiedades por não ter praticado algo que se quis, o mundo está cheio, gente. E a gente tem que tirar do papel, tirar dos sonhos e transformar tudo em realidade, né? Como dizia Elis, que eu amo, viver é melhor que sonhar. Então a gente tem que colocar nossos sonhos em prática, a gente tem que fazer. E eu quero que quando eu estiver lá na balancinha, na cadeira de balanço, lá na minha varanda, eu seja orgulhosa daquilo que eu fiz e daquilo que eu sou. E é por isso que eu não tenho preguiça de estudar, de fazer, e não tenho vergonha de mudar de opinião. Se eu fazia algo que não condiz com aquilo que eu entendo como bom e como melhor, eu não tenho problema de mudar e deixar de dizer alguma coisa que eu já disse lá atrás. Isso é arrogância, gente. A gente está aqui para evoluir. Todo mundo veio de um lugar e vai para outro lugar. E o sentido de tudo isso é essa evolução. Então, é para isso que a gente está aqui, gente. Para a gente se transformar em pessoas melhores e deixar um legado nesse planeta. E para isso, eu vou contar um pouquinho da minha história para a gente começar o dia de hoje. Tá? Lembre-se, eu estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui com vocês hoje. Enfim, quem sou eu? Quem é a Lê? Que tenho certeza que você está aqui porque talvez você me siga em rede social, já teve alguma aula comigo, me conhece de algum lugar, enfim. E se você não me conhece, bem-vindo à minha vida, que eu acho que eu vou abrir ela hoje para você entender um pouquinho do porquê eu defendo tanto o veganismo. Bom, eu sou essa aqui, ó, essa menina, neta de italianos, com meu pai, ali, que meu pai é apaixonado por vida agrícola, por fazenda, por sítio, a vida inteira. E a vida inteira, desde que eu nasci, você está vendo aqui que eu tinha poucos meses de idade, eu já estava no sítio com meu pai. E meu pai, como todo sítio natural, normal,
tinha animais de criação, tinha porco, tinha vaca, tinha galinha, ovo, canja, comia isso, comia aquilo, enfim, a minha vida sempre foi rural, assim, por mais que eu vivi na cidade, moro na cidade, estou em São Paulo, tá? Mas a minha vida sempre foi meio rural, assim, porque todo final de semana, todas as minhas férias, assim, religiosamente, sem nenhum furo, eu ia para o sítio. E lá eu tive a oportunidade de, diferente das crianças que nascem em apartamentos em grandes cidades, conviver diretamente com os animais, que não é só cachorro e gato. Lá também eu tive a oportunidade de ter contato com a terra, com a comida, direto da terra e tudo mais. Mas sempre foram, assim, eu sempre tive uma relação extremamente afetiva com os animais. Desde cachorro, gato, cabra, formiga, todos eles, tá? Todos eles. E a minha mãe, que eu vou contar dela daqui a pouquinho, ela sempre foi uma grande defensora dos animais. A minha mãe sempre foi apaixonada por pets e a gente sempre, desde criança, adotou animais. Então, a minha vida inteira foi dormir com vários, chegando a ser dezenas de gatos na minha cama até hoje. Hoje tem 5 aqui em casa. Todos os cachorros abandonados, sempre aquela ninhada que tem aquele filhote feio, aquele mirrado, ou então aquele sarnento que ninguém quer adotar, a gente sempre adotou os bastardos, né? E assim eu vivi. Essa sou eu com a Nath, minha filha, e desde que mesmo depois que eu me casei, saí da casa dos meus pais, eu vim com uma legião de animais junto comigo. E continuava indo para o sítio, para a fazenda, todos os finais de semana. E quando eu tive minhas filhas, foi uma época em que eu me dediquei muito à maternidade, né? Tenho 2 filhas, tenho a Nath hoje, que tem 22 anos, e a Bruna, que tem 19. Foi aquele período dos primeiros 5 anos, né? Enquanto a Nath tinha 3, a Bruna tinha 2, nasceu, até a Bruna faz uns 2 anos que ela foi para a escola. Eu trabalhei bem pouco, trabalhava muito mais, assim, atendendo pacientes a domicílio, em horários vagos, mas eu era mãe por inteiro. E essa época, eu conseguia ficar com a minha mãe na fazenda, opa, fiz uma besteira aqui. Com a minha mãe na fazenda, durante muitos anos, muito tempo. E as minhas filhas foram criadas também no sítio, na fazenda, e sempre com os animais. Sempre com os animais perto. Então, ou seja, não existia, nunca houve qualquer tipo de discriminação entre valores do que qual vida vale mais ou menos, enfim. Então, isso tudo veio né, da minha índole, do meu coração, que vem da minha mãe, de eu tratar os animais e conviver com eles assim durante toda a vida. Uma vida natural, minhas filhas sempre viveram assim. Essa é minha mãe, né, que por mais que eu seja loira, ela é bem morena, e ela sempre colocou os animais no seu devido lugar, junto com a gente, né, em todos os sentidos, né? E ela é uma grande, né, adotadora de bichos. Esse aqui é um papagaio adotado de gaiola, que reconhecia ela, como chamava ela de mãe, né? E sempre foi assim. A convivência com os animais durante essa é a Bruna, minha filha, com os gatinhos, meus sobrinhos, minha mãe. Amar todos, sem nenhum tipo de descrição ou especismo, até aqueles que não são nem de verdade. Essa é a Nath. Enfim, esse amor, ele sempre foi o fio condutor da minha vida, mesmo que a sociedade, o mundo, a minha família, por mais que nós não éramos vegetarianos, conta-se que a minha família conta que desde criança eu sempre eu descobri quando eu tinha 3 anos de idade que a carne era animal. Foi numa festa de batizado do meu irmão, quando tinha um porco em cima da mesa. Depois do batizado, eu cheguei correndo, né? Primeiro ali, entrei na sala, vi aquele porco, entrei em choque, comecei a chorar desesperadamente, perguntando quem tinha matado o porco. Eu queria um clima horrível no batizado do meu irmão, me parece, né? Me fala, toda a família inteira conta isso. E a partir daquele momento, minha mãe, muito clara, falou assim: a gente vai comer o porco. E o final de semana passado, anterior, eu estava no sítio abraçando o porco. Isso foi uma coisa muito forte na minha vida. Eu passei, assim, naturalmente a rejeitar
os alimentos, a carne em si. Mas óbvio, gente, eu vivia a chegada do mundo da alimentação industrializada no Brasil. Obviamente que eu comia nuggets, eu comia hambúrguer, eu não fazia correlação de que aquilo lá era uma carne. Mas quando a carne parecia carne, eu não comia. Até que eu fiquei adolescente e eu comecei, minha mãe fez curso de culinária macrobiótica, a gente começou a frequentar casas de produtos naturais e eu ia junto para comprar arroz integral, seitan, tofu, e eu comecei a entrar em contato com alguns conteúdos, por exemplo, tinha aqueles livrinhos de indianos sobre alimentação vegetariana e tudo mais, e eu comprei aquilo lá e falei assim, poxa vida, eu sou isso. Aí eu me auto-intitulei com 12, 13 anos vegetariana. Bom, vou passar rápido, senão a gente vai ficar uma eternidade, a vida inteira convivendo dessa forma, me entendendo como uma pessoa que ama os animais e que não fazia sentido para mim comer os animais. Fiz faculdade de nutrição, me formei em 1996, quando, durante a faculdade, eu fui vegetariana, eu não comia carne, mas eu não era vegana, né? Bom, passando o tempo, voltei a comer algumas carnes, algumas proteínas animais, porque eu sentia falta, né, de proteínas, não que eu sentia, eu achava que eu sentia, porque eu comecei a trabalhar com nutrição esportiva, e na nutrição esportiva todo mundo só falava de proteína, 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 eu olhava para o meu feijão, falava, cadê a proteína? E é esse mito que a gente vai quebrar hoje. Enfim, eu voltei a comer peito de frango umas épocas da minha vida, para eu poder bater essas metas proteicas, mesmo não querendo, né? Olha o que se faz, eu acho que isso é aprendizado também. Bom, dessa forma a gente evoluiu, eu aprendi, fui estudar, vocês vão ver, eu vou falar sobre isso, contagiei assim ainda mais a minha família, essa é a Bruninha, esse é meu marido, e hoje, já faz mais de 5 anos, nós somos uma família que segue todos os preceitos do veganismo, tá? E isso é uma coisa de muito orgulho na minha família, porque eu consegui através daquilo que vem de dentro de mim, que é de lá de dentro, eu inexplicavelmente, instintivamente, eu sou vegana de coração desde sempre, né? Mas como eu acho que eu trago isso para mostrar para vocês que muita gente tem isso lá no fundo do coração, porque ama os animais. Só que o mundo, assim como eu, não sendo vegano, você meio que entra no piloto automático, entendendo a norma, se anestesiando, né, dessa correlação do seu coração, desligando o coração com a racionalidade, né, para que você continue sendo igual a todo mundo. E o veganismo é essa libertação, porque quando você deixa o seu coração sair, atingir o seu cérebro e ele começa a agir e fala assim, não, eu vou ser aquilo que o meu coração diz que eu tenho que ser. Tá? Então, eu deixo bem claro que eu sou vegana pelos animais. Tudo começou pelos animais. Existem vários motivos para o veganismo, a gente vai falar sobre isso. Tá? Porém, a Lê, que está aqui, falando de veganismo, ela é vegana pelos animais. Adota animais, essa é minha ditinha, né, que mora no santuário Ahimsa, no Vale da Rainha. Essa aqui é a ditinha antes e depois, né? E sempre com tudo isso, por mais que eu seja nutricionista, né, nutricionista deveria falar de carboidratos, proteínas e gorduras, eu assumi um papel de conectar as pessoas com a alimentação em todas as suas arestas, aquela nutrição realmente holística, que olha todos os aspectos. E eu comecei a entender que não bastava eu lutar como nutricionista somente para transformar o mundo em um mundo mais justo para os animais. Eu precisava ser uma pessoa ativista. E eu, há anos, eu participo como ativista de várias tanto ONGs, né? Hoje eu estou na SVB por coração, mas eu trabalho e eu ajudo todo mundo que trabalha com os animais, que faça alguma coisa para os animais. Mercy for Animal, Animal Equality, a Ampara, o Desabandone, Amigos de São Francisco e todas essas ONGs que me pedem, eu ajudo, porque eu entendo que eu tenho que usar a minha força em todos os sentidos para salvar mais animais. Né? Todos eles, eu sou ativista. Tá? E isso muitas vezes me obriga a ter uma postura ainda mais cuidadosa na hora que eu vou falar, principalmente na minha área de nutrição. Porque sendo ativista, muitas vezes as pessoas tendem a deturpar e me chamar de extremista radical, né, quando eu falo de nutrição vegetariana. Então, para isso não acontecer, eu mergulhei em estudos, né, criando aí cursos de capacitação para capacitar profissionais de saúde, para a gente parar de achar que vegetarianismo é algo radical, extremista, e sim trazer o vegetarianismo para a pauta da nutrição e da ciência. Participo de campanha Segunda Sem Carne para ajudar, nessa aqui é a Mônica Boava, coordenadora, a gente treina as merendeiras, a gente hoje tem a maior campanha do mundo no Brasil, oferecendo mais e mais refeições do que todos os outros países sobre a campanha. Tá? A gente entende que eu entendo que essa voz embasada na ciência, que eu trago com muito cuidado, ela tem uma repercussão muito grande. Então, eu não perco nenhuma oportunidade de falar de veganismo,
dentro do meu mundo, da nutrição, da medicina, como também em qualquer outros mundos, tá? Todo mundo que me chama para falar alguma coisa, vai falar de alimentação saudável, eu vou, vai tomar 2 tapas na cara de veganismo. Vai. Por quê? Porque eu acredito que é assim que a gente consegue levar para o mundo afora. Porque falar no VegFest, gente, é lindo, é emocionante, mas o impacto é quase zero. Porque se eu falo no VegFest, eu estou falando para quem já se transformou. A gente tem que falar, eu tenho que ajudar as pessoas a despertarem para entender sobre isso. E para isso, gente, muito embasamento. Toda a minha formação é feita em cursos fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente não tinha até então nem pós-graduação, agora a gente coordena a pós-graduação, tá? Então, fora do Brasil. E aí eu comecei a entender, assim, com o tempo, a Nath se despontou aí como uma grande ativista também. Ela foi estudar com 17 anos nos Estados Unidos, ela fez o NDI, ela é formada em gastronomia natural, e foi lá que ela trabalhou, inclusive, nos principais restaurantes veganos de Nova York, e inclusive com guia Michelin, com estrela Michelin e tudo mais, para trazer toda essa perspicácia na cozinha, para transformar plantas em algo fenomenal. Né? Então, a gente começou a trabalhar juntas, ela desenvolve várias receitas dos meus clientes, ela dá cursos de culinária, também usando a ferramenta dela, que é a comida, é a gastronomia, como uma forma ativista de ajudar as pessoas a transformarem a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, mais natural e, obviamente, livre de qualquer alimento de origem animal. E aí, tudo isso, gente, só para a gente terminar, me trouxe uma conexão enorme com o campo. Eu comecei a entender que se eu não entendesse de agricultura, de como o mundo precisa transformar desde a base, eu não conseguiria fortalecer o meu conhecimento de nutrição e valorizar o veganismo. Porque eu comecei a estudar meio ambiente, comecei a entender que existe toda uma linha, uma cadeia de impactos que vem lá da raiz. Tá? Então, eu fui fazer vários cursos, inclusive de sistemas agroflorestais. Esse é Ernest Geek, é o meu mago, é uma pessoa que hoje me guia como orientador de conteúdo, que me abriu os horizontes para entender, né, essa questão da nossa conexão com a natureza. Né? A gente fez muitos cursos e agora eu entendo muito mais sobre a cadeia inteira de alimentos, que obviamente não é que eu entenda tudo, eu também estou em fase de aprendizado, toda a proposta que existe de conhecimento eu busco ela, né? E sim, estou sempre, acabei de chegar, e essa foto aqui foi o mês passado, quando eu estive com ele, com Ernest Geek, num curso de agricultura sintrópica, né, dentro de uma agrofloresta, para entender os mecanismos biológicos de defesa de plantas e tudo mais, para poder também ter argumentos contra esse agronegócio infundado e violento, que tem acabado com os nossos biomas e, obviamente, é o maior representante aí de perda de biodiversidade do nosso planeta. Fui buscar mais conhecimento, conhecer todas as culturas, isso aqui é no meio da fazenda de cacau, todas as feiras, feiras internacionais sobre alimentos, para eu poder entender e trabalhar em outro lugar que eu trabalho hoje como uma grande ativista, que é a indústria de alimentos. Tá? Eu resolvi trabalhar na indústria porque eu entendo hoje o papel da indústria. Tá? Eu entendo que a gente tem que comer comidas mais naturais, a gente tem que comer comida de verdade, claro, prioritariamente. Porém, em 2020, com populações, mais de 70% da população humana do planeta urbana, a gente não pode falar de plantar batata doce na varanda e alimentar a família inteira só com aquilo que a gente planta. A gente precisa depender da indústria. Então, a indústria ela tem um papel muito importante nessa questão do veganismo em si, que é tornar veganos os produtos convencionais, ou seja, tirar os ingredientes de origem animal, substituindo-os por de origem vegetal, ampliando a opção de produtos veganos para que mais pessoas tenham acesso, e não só isso, porque é piloto automático também. Hoje a indústria enfia soro de leite, albumina, clara de ovo, proteínas de animais, colágeno, em tudo, desnecessariamente. Então, como limpar, como tornar, né, o mundo vegano através da indústria? Então, faz 8 anos que eu trabalho com isso, eu trabalho com várias indústrias, então eu conheço, eu vou buscar alternativas. Isso aqui é na fábrica do leite de castanha de caju, fábrica na Itália de massa, para entender como fazer massa sem colocar ovos, sucos. Eu trabalho com hambúrgueres e carnes vegetais, ou seja, desde todas essas histórias. Presto consultoria hoje para ajudar a montar espaços e restaurantes veganos também. Obviamente, eu não trabalho com nenhuma proposta que não seja vegana. Tá? Eu trabalho para empresas não veganas com o objetivo de tornar uma linha deles veganas, ou então lançar linhas veganas dentro do ambiente não vegano. Tá? Então, é isso aí, gente. Criando. E sempre que eu posso, eu trabalho como voluntária na maioria dos projetos, para que eu consiga fortalecer o meu propósito. Isso me ajuda muito a estar forte falando aqui com vocês. Me traz muita energia. Isso é uma coisa que eu dou de conselho para vocês.
pratiquem trabalho voluntário, né? Dar é melhor do que receber, vocês podem ter certeza. Toda vez que você se voluntaria para ajudar em projetos que vão fazer com que aconteça as coisas que você gostaria que acontecesse, você está doando a sua vida para mais vida. Isso é muito importante. Enfim, falei da minha vida, esse aqui é meu currículo, sou nutricionista, sou embaixadora da BCFN, que é uma fundação que trabalha mundialmente com impactos ambientais, de escolhas alimentares, sou coordenadora do Departamento de Nutrição, de Saúde e Nutrição da SVB. E é isso, gente. Temos muitas histórias para contar. Espero que vocês, assim, normalmente eu não conto toda essa minha história de vida, mas acho que um dia como hoje, né, eu acho até eu me senti no dever de falar um pouquinho mais de mim, o que me motiva, o que me faz estar aqui hoje, tá? E se vocês entendam, sem conflito de interesse nenhum, que o meu maior interesse é a libertação animal. E os fins justificam os meios, ou seja, todo tipo de ferramenta que a gente usar para que isso aconteça, eu vou usar. E quando eu falo de veganismo, eu estou pensando nos animais. E, obviamente, vocês vão entender até nessa maratona de 4 aulas que, além de ser, obviamente, uma forma de libertar os animais, é a forma mais coerente da gente viver, é a forma mais limpa e saudável da gente se manter no planeta e viver mais, e também é uma forma que menos impacta o meio ambiente, que é a nossa casa comum, da onde a gente vive. Vamos começar com os mitos e verdades, que eu já falei meia hora nesse curso. Mitos e verdades do veganismo. Vamos lá. Vegetarianismo e veganismo é a mesma coisa? Não, não. Isso tem uma grande confusão. Né? Existe sempre, a gente sempre separa o vegetariano do vegano, tá? Vamos falar primeiro do ponto de vista alimentar. Normalmente, quem se autodenomina vegetariano são ovo-lacto-vegetarianos. O que é isso? Você não consome nada de carnes, mas pode consumir leite, ovo e seus derivados, tá? Quem abre mão, do ponto de vista alimentar, de comer tudo de origem animal, é o vegetariano estrito, que normalmente é chamado de vegano. Só que tem que saber que o vegano é uma pessoa que pratica o vegetarianismo estrito, ou seja, ela não come nada de origem animal, e ela amplia, né, a restrição de uso de alimentos de produtos de origem animal que compactuem com crueldade e violência com relação aos animais. Então, o vegano é aquele que estende a compaixão pelos animais para o vestuário, para os cosméticos, produtos de limpeza, entretenimento e tudo que colocar animais de forma submissa ao humano, o vegano não quer compactuar. Tá? Então, ou seja, só que do ponto de vista alimentar, eu sou vegetariano. Normalmente a pessoa é ovo-lacto-vegetariana, só não come carnes. Sou vegano. Normalmente a pessoa é um vegetariano estrito. Não necessariamente ela tem todos os preceitos do veganismo, só que eu sempre falo que o veganismo é um caminho, gente, é uma estrada, tá? Que você vai indo, você não chega lá de um dia para o outro, tá? Até porque tem coisas na sua vida que vai ter que mudar, tá? Existem tem alguns termos que as pessoas usam, né? Como o flexitariano ou o reducitariano, que é um termo muito eminente na atualidade, que ele classifica as pessoas que estão reduzindo o consumo de alimentos de origem animal. Gente, isso aqui é a grande maioria da população, tá? Existem vegetarianos e veganos, existem os flexitarianos, existem os onívoros, tá? Então, as pessoas que estão despertando, abrindo os horizontes, testando, trocando leite animal pelo leite vegetal, as pessoas que fazem a campanha Segunda Sem Carne, legal, é um passaporte, bem-vindos, né? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que começou a reduzir, se propõe a mudar algo na alimentação, está olhando para um caminho que normalmente vai levar ao vegetarianismo. Então, apoie todo flexitariano e reducitariano, porque eles podem ser um vegano amanhã, né? E eu acredito que tenha bastante gente aqui que possa ser flexitariano e reducitariano, que já está fazendo o seu grande papel de mudar os seus hábitos em prol de algo, de um bem comum. Agora, peixetariano, meu amigo, não existe, né? Desculpa, mas peixe tem a mesma sensação, sensibilidade, ciência que um animal terrestre. Portanto, se você é peixetariano, você é o quê? Onívoro, você come carnes. Tá? Então, não coloque o peixe fora, separado do ambiente dos animais. Tá? E eu gosto muito de trazer para vocês o conceito de quem criou o veganismo, né? Que são os fundadores da Vegan International Society, que tem origem britânica, que o veganismo é uma filosofia de vida e um modo de vida que busca excluir, olha, tá em negrito, gente, tanto quanto possível e praticável,
todas as formas de exploração e crueldade contra os animais para alimentação, roupa, qualquer outro propósito. E, por extensão, promove o desenvolvimento e o uso de alternativas sem animais para o benefício dos animais, humanos e meio ambiente. Em termos dietéticos, denota a prática de dispensar todos os produtos derivados, total ou parcialmente, de animais. Ou seja, tanto quanto possível e praticável. E o vegano, ele vai propor à sociedade, à indústria, ele vai propor uma forma diferente de se fazer aquilo que todo mundo faz. Tá? Então, ou seja, aí entram várias questões, porque a gente vê muito extremismo. Ninguém precisa ser o vegano perfeito. Você pode ser, você está no caminho do veganismo. Aquilo que está na sua mão, de você não compactuar, você vai fazer. Mas só que tem momentos que você entra no entrave. E eu vou colocar algumas no final, vocês vão entender que você não vai ser menos vegano se você usar alguma coisa em alguma condição que usou um animal. Tá? Porque primeiro o veganismo está no coração e ele está dentro daquilo que é praticável. Vamos lá, vamos começar. Veganos tendem a engordar porque consomem mais carboidratos? Isso eu coloquei bem na segunda pergunta, porque é o maior medo, principalmente de mulheres que estão ali iludidas e ouvindo essa lenda que é dieta low carb, que é dieta cetogênica, corta carboidrato, colocaram aí o grande vilão da vida como carboidrato, que hoje a gente já tem muita evidência científica, que uma dieta equilibrada do ponto de vista do carboidrato, dentro daquilo que é a recomendação da OMS, que é consumir entre 50% e 60% das calorias diárias de carboidratos, a gente tem uma energia limpa, a gente funciona muito bem. Então, obviamente, que uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada com os macronutrientes, ela não vai engordar. Ou seja, o vegetarianismo é um passaporte para o equilíbrio alimentar, evitando essas loucuras que as pessoas estão fazendo, que fazem a gente desequilibrar a nossa balancinha de nutrientes, priorizando proteínas, priorizando alimentos gordurosos, como dietas cetogênicas em si. Tá? Isso aqui é uma revisão de ninguém menos do que Neil Barnard e a Hannah Kaleova, grandes e grandes pesquisadores que publicam nas principais revistas científicas do mundo. Eles colocam quais são os benefícios cardiometabólicos de uma dieta à base de plantas. Né? Eles colocam vários aqui, que uma dieta à base de planta pode reduzir o risco de doenças coronarianas em até 40%, o risco de acidente vascular cerebral em até 25%. Essas dietas também reduzem o risco de desenvolvimento de síndrome metabólica, que é quando você tem aquela obesidade que interfere no seu metabolismo, você começa a ter resistência à insulina e aí você começa a ter outros problemas derivados. Tá? Previne o diabetes tipo 2 né, em até 50%. Dietas vegetarianas propriamente planejadas são seguras, efetivas, aqui está o ponto da pergunta, efetivas para o controle de peso, tá? E o controle de glicemia. Também provém benefícios metabólicos, cardiovasculares, reverte as placas de gordura do sangue, tá? E diminui os lipídios sanguíneos, como, por exemplo, o colesterol. Então, a gente só tem benefícios cardiometabólicos, que não tem como. Uma pessoa que tem benefícios cardiometabólicos, que reduz a incidência das principais doenças crônicas, não tem como ela engordar. Ganhar peso já é desequilibrante. E ganhar peso, ganhar gordura corporal, leva à inflamação, que leva ao desencadear de doenças crônicas. Então, aqui a gente está provando ao contrário. Tá? Tem um outro estudo bem grande, que foi publicado também esse ano, estou trazendo ciência bem recente, né? Que avaliou como o menor consumo de alimentos de origem animal pode melhorar o seu status de peso. Né? E foi uma grande pesquisa, e ele coloca que quem consumiu, né, uma menor quantidade de produtos de origem animal teve maior índice de massa corpórea, que é aquele dado que divide o peso à sua altura para você ver seu IMC. Tá? Então, quem come menos origem animal tem menor IMC, né, quando comparado aos alimentos os que consumiam carnes. Não houve ligação entre a ingestão de produtos de origem animal e sintomas depressivos. Isso aqui eles avaliaram questões emocionais também. O menor IMC em vegetarianos foi atribuído a uma menor ingestão calórica. Então, não tem medo do carboidrato. Mesmo que a gente coma mais carboidrato, proporcionalmente, a gente não vai comer excessivamente. A gente vai bater a nossa meta calórica e muitas vezes, comparado a uma alimentação onívora, a gente come menos calorias. Isso faz a gente perder peso. Tá? E normalmente quem tende a ser um vegetariano e cuidar da alimentação, come alimentos mais naturais, menos ultraprocessados. E a redução do peso está relacionada ao fato do produto de origem animal terem maior densidade calórica. Gente,
1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4. E nos alimentos de origem animal, se você pegar o queijo branco, tirar a água, ele é 70% gordura. Carnes também, o ovo também. Então, gente, é fácil você tirar os alimentos de origem animal e comer menos calorias e com isso você emagrecer. Então, é fake, tá? Bora lá. Veganos têm deficiências nutricionais e por isso são mais fracos e ficam mais doentes. O que vocês acham, gente? Vou fazer aqui os negócios dos marombeiros. Respondi? Esse aqui é meu amigo Paru. Né? A gente tem hoje uma quantidade tão enorme, inclusive de atletas, que a gente vai falar sobre isso, que assumiram uma postura de dieta à base de plantas exatamente para terem melhor performance no esporte e garantir maior saúde e maior imunidade. Tá? Então, ou seja, não tem deficiência nutricional numa dieta vegetariana bem feita, a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, é um mito você imaginar que veganos vão ficar mais fracos. Pelo contrário, a gente já tem estudos que mostram que uma alimentação vegana bem feita, ela garante maior aporte de micronutrientes, vitaminas e minerais comparados à alimentação onívora convencional, tá? Veganos consomem menos proteínas? Consomem menos proteínas? Verdade! Ai, mas vai faltar as proteínas, e as proteínas, meu Deus, a minha pele, meu músculo, eu vou ficar... É assim que você vai pensar, né? Sei que, gente, a gente tem uma mania até meio capitalista de pensar nutrição. A gente tem aquela cabeça assim de quanto mais melhor. E quanto mais, gente, definitivamente na dieta, na nutrição, é pior. Tá? Então a gente sabe hoje que a gente vive um mundo que é totalmente carnista. Qualquer restaurante que você vá, qualquer cardápio que você vai ver, qualquer nutricionista convencional que você vai, ela vai priorizar o protagonismo das proteínas animais. São a base, é tudo sempre assim, o frango com alguma coisa, é a carne com alguma coisa, sempre, né? Ou seja, aqui ó, até a massa com frutos do mar, a massa com bolonhesa. Então, tudo que você vai comer, que você vai colocar no seu cardápio, tem como protagonista a proteína animal. E aí, óbvio que você, quando tira a proteína, o alimento de origem animal da sua vida, vai falar, meu Deus, eu tô comendo muito menos proteínas. Só que, eu vou contar uma coisa para vocês que é libertadora e me libertou muito dessa história, muito. Nós somos proteinholics, nós consumimos muito mais proteínas do que fisiologicamente o nosso corpo precisa. E essa visão distorcida que tem causado, né, vários problemas de saúde e principalmente faz com que a gente se torne inseguros numa dieta vegana. Gar Davis, esse médico fenomenal americano, escreveu em 2017 Proteinholic, os loucos por proteínas, viciados em proteínas. Como a nossa obsessão pelas carnes está nos matando e o que nós podemos fazer sobre isso. Tá? Então a gente correlaciona a proteína com algo bom, proteína com algo essencial, proteína com algo que é importante para homem, virilidade, masculinidade, mulheres, flacidez, pele, bunda, peito, colágeno, sei lá o quê. E a gente esquece que o excesso de proteína é altamente maléfico ao nosso corpo. Então, quando você assume uma dieta sem nada de origem animal, provavelmente você está se libertando dos excessos e não está gerando carência. Tá? A gente tem hoje, nas recomendações diárias da OMS, Organização Mundial da Saúde, que entre 10% e 35% das calorias que a gente consome deve vir de proteínas. Sendo que, não sei se quem aqui já teve a oportunidade de ler esse documento, que eu já li, né? Ele coloca que 35% das calorias diárias de proteína é o valor máximo que os estudos comprovaram que não existem influências negativas do ponto de vista fisiometabólico. Agora, acima de 35% já tem evidência científica de malefício. Só que não significa que 35% ainda seja o ideal. O ideal, quando a gente fala na prática clínica, eu e outros médicos e nutricionistas que trabalham com alimentação vegetariana, eu sempre trabalhei em torno de 20% das calorias diárias de proteína. O que é simples de ser alcançado com qualquer dieta vegetariana, minimamente planejada. Tá? Então, a gente tem hoje, no reino vegetal, a gente vai falar sobre isso, fontes naturais de proteínas. Lembrem-se, as proteínas, elas são formações que são conjuntos de aminoácidos que estão disponíveis em toda a natureza. E os 3 principais grupos de alimentos que nos fornecem proteínas são as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e outras, né? Estou resumindo aqui, algumas sementes, como chia, linhá, semente de abóbora, gergelim, semente de girassol e as folhas verdes escuras, que devem fazer parte da alimentação do vegetariano sempre, tá? Aliás, de todo mundo, e principalmente com prioridade naqueles que são veganos. E isso amanhã a gente vai falar na aula de culinária, tá? Eu trouxe aqui uma revisão científica mostrando que
Proteínas consumidas em excesso não é utilizado de uma forma eficaz pelo nosso corpo, né? E com isso causa danos metabólicos, esse excesso circulante aos ossos, rins e fígado. Além do mais, dietas com alto consumo de proteínas provenientes de carnes também estão associadas ao aumento do risco de doenças coronarianas por conta do maior consumo de gordura saturada e colesterol, tá? Existem mecanismos fisiológicos que fazem com que nosso corpo não retenha proteínas. Então, se eu comia mais, eu tenho que eliminar essas proteínas. Eu vou mandar essas proteínas para o fígado, que elas vão ser transformadas, né, em metabólitos secundários para serem excretadas, que são a amônia, a ureia. E o aumento do nível de ureia e amônia acidifica o nosso corpo, obrigando o nosso corpo a trabalhar um tamponamento, que é o quê? Você buscar substâncias dentro do seu corpo para equilibrar o pH do seu sangue, porque você não pode acidificar, porque você gera colapso metabólico numa situação de acidez. Nosso corpo não vai acidificar. Só que se você ficar tendendo, você ficar forçando essa acidificação, seu corpo vai ter que estar o tempo inteiro equalizando tudo isso. Isso causa descalcificação óssea, isso causa, né, você começa a eliminar cálcio pelo próprio rim, você pode causar cálculos renais, cálculos no fígado e tudo mais. Isso é fato. E quando você vê no estudo de marombeiro falando que, mas tá vendo? Ele ficou lá 6 meses consumindo 4 gramas de proteína por quilo de peso e não entupiu o rim. Gente, fizeram com indivíduos treinados, estudo com 20 indivíduos de 20 anos de idade. A gente está falando aqui de doença crônica. A gente está falando de uma insuficiência renal depois dos 50 anos de idade. A gente está falando de desenvolvimento de um diabetes. A gente está falando de uma questão de fígado que vai acontecer ao longo do tempo. A gente está falando de descalcificação óssea que só vai ser diagnosticada depois dos 50 anos de idade. Então, se você está fazendo isso com 20, 30 anos de idade, você está plantando uma semente de doença. É essa a questão, tá? Então, lembre-se, né? Todos os excessos estão correlacionados com as principais doenças que matam as pessoas hoje. Estamos falando das doenças crônicas, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão arterial, dislipidemia, todas elas estão relacionadas aos excessos, principalmente de consumo de gorduras saturadas e de colesterol. Quando a gente não come proteínas, nós comemos alimentos fontes de proteína. Então, aqui, o que a gente tem? Quando a gente come alimento de origem animal como fonte de proteína, a gente não está comendo só proteína, está comendo gorduras saturadas, colesterol. Se a carne vermelha, bastante ferro M, que é oxidativa, inflamatório. A gente come tudo que o bicho entrou em contato na vida dele, como os agrotóxicos, os antibióticos e outros agentes de desinfecção, tá? E eles fornecem, claro, as carnes, o leite, o ovo, nos fornecem alta quantidade de proteína com todos os aminoácidos essenciais, o que é positivo. Só que, normalmente, colocando esses alimentos 5 vezes por dia, no café da manhã, no lanchinho, no almoço, no lanchinho, você vai promover excessos. E esses excessos de proteína são tão ruins, né, quanto talvez a falta delas. Enquanto os alimentos de origem vegetal, eles nos fornecem todos os aminoácidos essenciais dentro de uma dieta balanceada, que vem com um pacote junto, que é muito mais positivo. Você recebe fibras, amido resistente, que é prebiótico, muitas vitaminas e minerais, os antioxidantes todos. Isso é muito positivo. E quando a gente está falando de uma matriz alimentar que está correlacionada com altos impactos ambientais e risco de doenças crônicas não transmissíveis, o outro lado, que é o lado verde da força, a gente está falando de baixo impacto ambiental, né, e prevenção e até reversão de doenças crônicas com o consumo, né, de proteínas de origem vegetal. Tá? Então, como já dizia o Urso Balu, e eu gosto muito, a palavra mágica da nutrição é a suficiência. Como ao necessário, somente o necessário, porque o extraordinário é demais, né? Veganos consomem a quantidade adequada de proteína. Veganos têm deficiência de proteína? Lembra, a pergunta anterior era, veganos comem menos? Eu falei que sim. Daí eu tirei de vocês o mito da questão do excesso. Tá? Então, aqui, ó, veganos têm deficiência? Não! Por quê? Porque a gente tira o protagonismo do alimento de origem animal e a gente busca, na base da história, a proteína diretamente na fonte vegetal. E quando a gente fala de fonte vegetal, todos os alimentos de origem vegetal têm proteínas, têm todos os aminoácidos essenciais, estão lá. Só que a gente vai combinando ao longo das refeições, formando refeições balanceadas que ao longo do dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, vão me fornecer esses aminoácidos, essas proteínas na quantidade correta. E esse é o principal ponto da nutrição que eu amo, que é o princípio da complementariedade, que é o quê? Cada um vai colaborando com a soma. O que me importa é a entrega final, não é da onde vem. Então, vem um pouco do grão de bico, vem um pouco do arroz, vem um pouco do aspargo, vem um pouco do hummus, vem um pouco do tomate, vem um pouco da batata, e eu vou somando. Então, ou seja, eu não preciso ter um alimento que represente a proteína no meu prato. Eu tenho vários alimentos que, somados, eles batem a minha meta proteica. Tá? E tem proteína em todos os alimentos de origem vegetal. Todos. Tá? Até porque
Vamos voltar às nossas aulas de ciências, né, do primário. Quem produz, quem sintetiza aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais, né, são aminoácidos que os animais não produzem, que obrigatoriamente devem consumi-los através da alimentação. E essa alimentação é a base de plantas. Quem produz esses aminoácidos essenciais são as plantas, através da fotossíntese. Então, ela vai, capta energia solar, pega o carbono, pega o oxigênio, pega a água, e ela acumula energia solar na forma de aminoácidos, na forma de carboidrato, de glicose, na forma de frutose, na forma de amido, na forma de gordura. É isso que a planta faz. Tá? Então, quando você come carne para ter os aminoácidos essenciais, você está comendo o aminoácido que a planta produziu e que o boi comeu, que o frango comeu, que o porco comeu. Então, nesse momento, você começa a entender que você colocou um intermediário aqui que ele pode ser eliminado, porque você pode ir direto à fonte, tá? Assim como todos os minerais que a gente consome, como cálcio, ferro e tudo mais, vem daqui, ó, tá no solo, tá na natureza. Os animais comem, a gente come o que o animal comeu, e não o que o animal produziu. Aí vem a grande libertação do veganismo, quando a gente começa a entender que não tem o porquê de comer animais. E comer animais é uma escolha. É uma opção e não uma necessidade, tá? Então, todos os aminoácidos essenciais que vão formar as nossas proteínas estão na planta. E a gente só come o animal se a gente quer, tá? E tem muito aminoácido. Eu trouxe aqui uma tabela de composição de alimentos para vocês mostrarem. Eu trouxe porções e medidas caseiras, que é o quê? Aquilo que a gente costuma comer. Então, por exemplo, se eu fizer um prato que tenha uma xícara de lentilha cozida e que tenha uma xícara de quinoa, eu vou somar 18 gramas de proteína com 8 gramas de proteína. Eu já estou fazendo aqui 26 gramas de proteína. Se eu colocar um pouco de brócolis, colocar uma semente de abóbora, uma castanha de caju junto, tá? Eu bato 30 gramas de proteína numa refeição. Você imagina o prato? Pensa comigo. Uma xícara de arroz, de quinoa, uma xícara de lentilha, legumes, né, vegetais e um monte de castanhinhas, assim, um punhado de castanhinha em cima. 30 gramas de proteína. Daí passa aquele seu amigo, né, que acha que ele conhece tudo, ele fala assim, nossa, mas cadê a proteína? Daí você fala assim, tá aqui. Essa aqui é a proteína que a sua proteína comeu. Você só fala isso. Pronto, tá? A gente, com essa história do protagonismo da proteína animal, a gente esquece, a gente não aprendeu a pensar os alimentos vegetais como fonte de proteína. Tá? Que não é só proteína, eles têm tudo, eles são matrizes alimentares, com carboidratos, com gorduras, com fibra, com tudo. Isso é ótimo, porque é tudo que a gente precisa, tudo que é essencial. Então, quando a gente vai comendo vegetais, a gente vai naturalmente trazendo essas proteínas para dentro. Não precisa se preocupar, certo? E aí, mais uma grande preocupação, ainda mais quando eu falo com mulheres, veganos tendem a ter pele mais flácida, cabelos e unhas mais fracas, porque falta nutrientes e colágeno. Sabe que eu postei isso no meu stories, acho que antes de ontem, quando eu estava fazendo essa aula. E aí, 30% das pessoas respondeu que sim, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que isso é um grande mito. Porque parte de princípios básicos da nutrição, que é o quê? O colágeno, gente, que as pessoas estão consumindo adoidado por aí, ele nada mais é do que partes moles dos animais da pecuária. Então, é pele, é unha, é focinho, é orelha. São essas partes que, teoricamente, não se vende para comer no supermercado. Então, pega todas essas partes moles, joga numa máquina, limpa isso e faz virar pó, coloca sabor chocolate, sabor morango, tutti-frutti, sei lá o quê, e coloca num potinho branco, uma pote chique, né? Com um negócio dourado, assim, com a cara de uma mulher assim, né? Tipo, assim, sabe? E aí te vende aquilo como se você tivesse consumido, porque é bastante tentador. A nossa pele é feita basicamente, a fibra estrutural é o colágeno. Então, assim, logo se eu comer colágeno, eu vou ter mais colágeno. Só que a gente só esqueceu de uma coisa básica da vida, que a gente digere o colágeno. O colágeno nada mais é do que uma linha de aminoácidos, como todas as proteínas. E nós temos um processo digestivo. Então, quando eu como colágeno, quando eu como a carne, quando eu como feijão, o que essa proteína vai passar? Ela vai passar por hidrólise. Lá as enzimas do meu estômago vão começar a quebrar essas ligaçõezinhas e soltar esses aminoácidos ou os peptídeos, ou seja, quando junta 2 ou 3 aminoácidos, tem um peptídeo, né? O aminoácido livre é ele soltinho. O 2 ou 3 peptídeos. Os peptídeos a gente consegue absorver, o aminoácido também. Só que a gente não absorve a proteína, você vai quebrar. E esses peptídeos e essas aminoácidos, a gente tem 22 tipos de aminoácidos na natureza, não tem mistério. E todos os alimentos vegetais têm esses aminoácidos, é a mesma coisa. Depois que você quebrou e ficaram isolados e você absorveu,
lá no intestino, cai na circulação. Cai na circulação, começam a ficar os aminoácidos circulantes. O seu corpo pega e fala assim, agora eu vou fazer a minha proteína, porque a gente não pega a proteína do outro. A gente tem fábrica de proteína. Cada célula nossa, por diferenciação celular, por exemplo, meu cabelo faz queratina. Na minha pele faz colágeno, meu músculo faz fibra, o meu estômago a parede do meu estômago fabrica enzimas que vão ajudar na digestão. Você tem hormônios, que são proteínas que são produzidas pelas nossas glândulas. Cada célula, cada estrutura do nosso corpo produz as próprias proteínas. Então, a gente vai lá, a gente vai pegar e vai captar esses aminoácidos soltos que o nosso corpo não sabe de onde veio e vai mandar para a nossa célula produzir a nossa proteína. Então, eu vou produzir o meu colágeno com base nos aminoácidos que eu vou receber, que são sempre os mesmos, que vêm de todos os lugares. Tá? Então, não faz diferença você consumir a pele do frango para você ter a sua pele melhor. Não faz sentido você consumir o corte traseiro do boi para você ter a bunda dura. Não faz. Relação nenhuma, tá? E assim, o nosso corpo sintetiza o colágeno, como eu disse. Só que para fazer essa, aí vem a questão, para fazer a síntese do colágeno, a gente não precisa só do aminoácido. A gente precisa de vários minerais, a gente precisa de várias vitaminas, né, que precisam fazer parte desse sistema de síntese de colágeno. Então, não adianta consumir colágeno puro, pois não iremos digeri-lo absorvendo somente o aminoácido. E para a queratina, que compõe o cabelo, a mesma coisa, tá? Então, eu trouxe aqui os 3 pilares, que são... Isso aqui é de um grande estudo, né, que foi publicado recentemente no site do Plant Nutrition Project, que mostra a correlação da nutrição com a síntese de colágeno, né? A gente precisa aumentar o consumo de alimentos de alta densidade nutricional, que tenham bastante antioxidantes e compostos bioativos, fazer refeições nutritivas e equilibradas que evitem o aumento rápido e súbito dos níveis de açúcar, né? Que esses níveis altos, por exemplo, se você quela, você gera uma condição que danifica a estrutura do colágeno. Então, uma alimentação refinada, rica em açúcar, pobre em antioxidantes, ela não vai só atrapalhar a produção do colágeno, ela vai danificar o colágeno, você envelhece mais rápido, tá? São sabotadores da pele. Tá? Evite açúcares adicionados, alimentos fritos, aquelas gorduras que a gente transforma quando a gente passa a fritar os alimentos e tudo mais, né? E alimentos altamente processados, que vão ajudar a piorar a condição da pele. Se deseja manter uma pele saudável e brilhante, comer vegetais é fundamental, pois fornecerão uma grande reserva de nutrientes essenciais que minimizarão o processo de envelhecimento. Quando você tem uma dieta base planta, você não só fornece todos os ingredientes para você produzir colágeno, como você começa a proteger a sua pele. Então, você tem uma dieta low carb, com baixo teor de vegetais e com alto teor de gorduras, que começa a danificar o DNA da sua pele, e você acha que tomar colágeno vai resolver. Errado. Uma alimentação refinada, onívora, cheia de açúcar e tudo mais, com baixa quantidade de frutas e vegetais, e tomar colágeno, não vai acontecer nada, tá? Tomar colágeno não vai acontecer nada em qualquer condição. Importante é ter uma alimentação nutritiva. E isso, quem segue uma alimentação vegana bem feita, é o que mais tem, né? Então, não tem medo. Vegano sem dificuldade de ganhar massa muscular? Mito! Mito! Tá? Eu trouxe aqui uma revisão também publicada em 2019, né? Bem interessante, que eu traduzi aquele ponto ali que eles colocam bem no abstrato, que já a conclusão. Salientamos que os alimentos ricos em proteínas como leguminosas, nozes e sementes são suficientes para atingir a adequação total de proteínas em adultos que consomem dietas vegetarianas e veganas, enquanto a questão de qualquer deficiência de aminoácidos foi substancialmente exagerada, ou seja, levantou-se a hipótese que pudesse faltar aminoácidos essenciais numa dieta vegana, e esse estudo ele mostrou que é uma visão exagerada, equivocada, tá? Gente, para ganhar massa muscular, a gente sabe que existe, não é o tipo de proteína que a gente come que vai mudar isso. É a condição metabólica que você gera. Então, você precisa bater a sua meta proteica, você tem que entregar a quantidade de proteína suficiente e a quantidade de energia para o seu corpo suficiente, porque você, para poder produzir seu músculo, você gasta energia. Para treinar, você gasta energia. Então, se você tem dietas com deficiência de energia, de calorias, e dietas que comem mais proteínas do que carboidrato, você começa a desbalancear todo esse sistema. Então, você começa a ameaçar a sua síntese proteica. Tá? Esse mesmo estudo, ele mostra aqui, tá? A quantidade de proteína consumida por não vegetarianos, semi-vegetarianos, semi-vegetarianos é aquele cara reducionista, pesco-vegetariano, e o vegetariano estrito, que é no caso o vegano, tá? Então, total de proteína, vocês estão vendo no gráfico,
né? Plant protein maior, animal protein quase nada, dairy quase nada, soy maior. Mas, ou seja, veja que o total proteico é muito parecido e bate a meta diária. Então, aqui, tanto faz de onde vem a proteína, você está entregando da mesma forma, tá? E aí, aqui já é uma revisão científica que pegou 1, 2, 3, 4, 5 estudos, né? E colocou para entender o quanto os veganos recebem e consomem de proteínas. Você vê que está muito na média aí entre 80 e 50 gramas, mais ou menos. Não, desculpa, entre 80 e 70 e 60 e poucas gramas, sendo que as recomendações diárias das nossas diretrizes está por último ali 50. Então, com todas as dietas veganas superestimaram a quantidade de proteína. Então, não precisa ficar com medo de que vai faltar proteína, né? E isso seria o maior fator comprometedor do ganho de massa muscular. E se você quiser usar, por exemplo, suplementos proteicos, se você é um superatleta, gasta muita energia e tudo mais, tá? Esse estudo é um estudo que de uma alta relevância científica, porque ele é duplo cego, randomizado, com placebo controlado, que ele comparou o ganho de massa muscular, síntese de fibra, né, proteica, a síntese de fibra miofibrilar, com o consumo de whey protein, que é a proteína do soro do leite, da vaca, e proteína de ervilha, e ele mostra que o consumo de proteína de ervilha promove ganhos na espessura de bíceps braquial e principalmente em iniciantes e em pessoas que retornam ao treinamento com pesos. Essa superioridade estatística em relação com o placebo e com resultados comparáveis com aqueles obtidos pela ingestão de whey protein, tornam a proteína de ervilha uma alternativa aos produtos dietéticos à base de whey para atletas de diferentes níveis de esportes, tá bom? Então, ou seja, mito, mito, mito. Então, quer dizer que veganos podem ser superatletas? Sim! Né? A gente tem vários exemplos, o Hamilton, Serena, Tom Brady, Richie Rowe, né? Patrick Land, John Fondeno, o André, o Felipe, o Paru, o Nimai, o Patrick Baldwin, a Macris, que aliás, linda ontem jogando pela seleção brasileira, aliás, pelo Minas e tudo mais, Djokovic, que venceu o ano passado o torneio de tênis e tudo mais. Esses grandes atletas da natureza, que pode falar que for, mas músculos eu acho que não falta, tá? Todos comem planta. E todos, a grande parte desses atletas, se você conversar com eles, eles passaram a ter uma alimentação à base de plantas porque eles sentiram que eles melhoraram em termos de performance. Então, aí vem a pergunta. Veganos, inclusive, podem ser melhores atletas do que os onívoros? Esse monte de atleta aí já estão mostrando para a gente que isso é verdade. Uma alimentação à base de plantas, isso aqui é uma revisão também feita por Neil Barnard, que mostram, né? Que estudos mostram que todos os atletas de endurance são aqueles esportes de longa duração e tudo mais, alcançam a recomendação de ingestão proteica diária. Uma dieta whole food plant-based, tá? Leva à redução de gordura corporal, o que é essencial para que você tenha uma boa performance no esporte. Que dietas com mais gorduras, como essas low carb, reduziram a biogênese mitocondrial, ou seja, reduz a quantidade que a gente, quanto mais a gente gasta energia, nosso corpo tende a produzir mais mitocôndrias, que são as maquininhas, as engenhocas das células que produzem energia, tá? Então, o que acontece? Só que se eu forneço carboidrato, glicose, eu estou fornecendo combustível que essa mitocôndria gosta no esporte. E eu começo a produzir mais mitocôndrias. E um citoplasma, uma célula com mais mitocôndrias, é uma célula que consegue gerenciar mais energia e gerar mais energia, o que é importante para o esporte de endurance. Quando esse estudo mostra que pessoas que fazem dieta low carb, com um alto teor de gordura, eles reduzem a síntese dessas organelas, ou seja, você compromete o seu status de performance ao longo do tempo. Outro ponto importante, que é muito falado, inclusive foi falado no The Game Changers muito claramente, é que uma dieta à base de plantas reduz o teor de açúcar no sangue, reduz o teor a inflamação de uma forma geral, o teor de gordura circulante. Porque malemar, quando a gente tem uma digestão, a gente está comendo, se você faz uso de gordura, de alimento de origem animal, café da manhã, almoço e jantar, ao longo do dia você tem níveis altos de gordura circulante, gordura saturada. E isso aumenta a viscosidade, o sangue fica menos fluido. E um sangue menos fluido, ele chega com mais dificuldade nos capilares mais finos dos nossos membros, pernas e braços, que são muito acionados no esporte. E uma dieta à base de planta tem esse sangue mais fluido, tá? E além disso,
tá? A dieta à base de plantas, ela tem um alto teor de antioxidantes e também os alimentos de origem vegetal, como, por exemplo, beterraba, suco de uva, as folhas, são ricos em nitratos, em polifenóis, que são substâncias que aumentam, inclusive, o calibre, fazem vasodilatação. Então, você imagina a cena. Você tem um vaso, um sangue fluido, um vaso mais aberto. Claro que você vai irrigar melhor o seu músculo, que é quem tá. O que é irrigar o músculo? É levar oxigênio, é levar substrato energético e, obviamente, isso vai ajudar você a ter mais energia, mais performance. Além disso, os antioxidantes dentro da célula vão eliminando os radicais livres que a gente gera naturalmente no esporte. Isso vai fazer o quê? Isso vai ajudar você a se manter energeticamente por mais tempo, porque você não tende a acidificar a sua célula. Tá? Esses são os principais pontos que fazem os atletas à base de planta terem melhor performance do que os atletas onívoros. Tá? E isso, obviamente, também vem com cunho pessoal, cada um é cada um, mas de um modo geral, a ciência, ela mostra o modo geral. Ela pega amostragens e coloca todo mundo dentro do estudo, tá? Existem casos isolados de ótimos atletas onívoros também, óbvio, que é o que mais tem, né? Mas a gente está mostrando outros caminhos que está começando a ser estudado agora e eu acredito muito que em breve a gente vai ter grandes novidades, tá? Tudo bem, então, Maria, você fala demais, eu acho que você é meio ativista e tudo mais, entendeu? Mas tudo bem, então até entendo que adulto, né, até pode ser vegano, mas bebê e criança não pode, imagina. Você está desenvolvendo o cérebro, vai faltar proteínas, nutrientes, né? Isso é um grande mito. A Academia de Nutrição e Dietética Americana, que é a maior academia de nutrição do mundo, publicou o seu último guideline, seu Guia Alimentar 2016, um parecer sobre dietas vegetarianas que eles colocam, que são dietas apropriadas durante todas as fases da vida, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência para os atletas, tá? São dietas, quando propriamente planejadas, saudáveis, nutricionalmente adequadas e que propõem, além de tudo, benefícios para a saúde, auxiliando na prevenção e no tratamento daquelas principais doenças crônicas causadas pelo excesso de consumo de alimentos de origem animal. E eles colocam aqui como o único nutriente que deve se ter maior cuidado, que é a vitamina B12. Aí a gente vai falar daqui a pouco. Então é isso. Então você tem o maior posicionamento de nutrição do mundo que garante que a nutrição vegetariana é apropriada para bebês. E se você tiver qualquer dúvida, nós da SBB criamos 2 guias alimentares. A gente tem o de bebês até 2 anos, que faz toda a parte da introdução alimentar, e recentemente publicamos de 2 anos até a adolescência, todas as fases da vida contempladas, para que você tenha segurança, numa linguagem bastante acessível. É só baixar no site da SBB, você vai ter total conhecimento sobre isso, tá? E é importante ser, né, como todo bebê, ter o acompanhamento de um pediatra que entenda a sua opção. Vegetariano pode, até que passa, mas vegano não. Vamos entrar na parte de nutriente. Não, vegetariano até que vai. Isso aqui eu já ouvi de pediatras, vários. Inclusive em mesa redonda que eu participei. Falta cálcio, com certeza, porque não toma leite. Isso aqui é um grande mito. Tá? O cálcio está... Lembre-se, cálcio é um mineral. O mineral vem do solo, vem dos minérios. Não é bicho que produz, não é vaca que sintetiza, fabrica cálcio. Ela come planta, acumula cálcio e como, obviamente, ela tem que fornecer cálcio para o seu bebê bezerro, que vai ganhar peso e estrutura óssea numa velocidade proporcionalmente muito maior do que um ser humano, a quantidade de cálcio que tem no leite da vaca é proporcional à necessidade de um bezerro e não de um ser humano. Então, é um alimento rico em cálcio, muito cálcio, de verdade. Tá? Só que nós, humanos, não desenvolvemos como bezerros, a gente não tem a velocidade e a necessidade de consumir tanto cálcio. E a gente, com fontes vegetais, que são as mesmas que a vaca consumiu, a gente bate a nossa meta de cálcio. Só que, obviamente, merece atenção, porque tem que cuidar da dieta, a gente tem que colocar. Aqui eu trouxe algumas ideias. A gente tem as leguminosas, como feijões, as folhas verdes escuras, as castanhas, que podem entrar no dia a dia, o gergelim, folhas, né? Ou seja, você tem condições assim variadas ao longo do dia de fornecer esse cálcio. E lembre-se, né, quando se fala de osteoporose, saúde óssea, né, não é somente a quantidade de cálcio exclusivamente que impacta a saúde óssea. Tá? A saúde óssea é uma coisa, primeiro ela tem o desenvolvimento até os 20 e pouquinhos anos, e depois você vai mantendo o seu osso. É ao longo da vida adulta que a gente pode ir desmantelando as tramelas ósseas. Isso tem a ver com vários pontos da nossa alimentação e também a inatividade física. Mas, basicamente, para a gente fazer o osso na idade
criança, adolescente, e para a gente manter os ossos, a gente precisa de vários minerais, tá? Várias vitaminas. Magnésio, cobre, zinco, manganês, cálcio, potássio, boro, vitamina D, que é a vitamina do sol, K, B6, B9, B12, né? Silício, ômega 3, os aminoácidos como lisina, né? E ter uma microbiota, né, saudável com o nosso intestino. Tudo isso impacta na saúde óssea, tá? E o cálcio, a gente tem uma questão, quando a gente fala da alimentação vegana, que é o seguinte: uma alimentação à base de plantas, ela normalmente você consome menos cálcio do que quando você consome laticínios. É a mesma questão da proteína que eu falei. Só que qual é o ponto positivo? Você consome menos proteínas e aquela coisa da acidose que é gerada pelo excesso de consumo proteico e os outros excessos da dieta onívora, a gente não tem. E com isso a gente não fica tentando, ao longo dos anos, retirando o cálcio do osso para neutralizar pH. Então, normalmente, uma dieta, mesmo que a gente tenha menos cálcio na dieta, a gente não está estimulando a descalcificação óssea por conta do padrão alcalino da dieta. E isso é muito importante, porque a gente sabe na prática que o que mais afeta e gera osteopenia e osteoporose é a descalcificação. E não, ou seja, porque se eu consumo cálcio na fase adulta, eu não vou ficar produzindo osso. Tenho que consumir cálcio para que meu corpo não tenha que tirar o cálcio que é necessário para várias coisas importantes da nossa vida do osso. Eu evito descalcificação. Só que eu evitar descalcificação não é só consumir cálcio, é evitar a questão do pH e tudo mais. E um vegano não faz essa descalcificação acontecer. E ele vai garantir, com base na alimentação, que tenha leguminosas, sementes, atenção no gergelim, no tahine, folhas verdes escuras e os alimentos fortificados, como, por exemplo, os leites vegetais fortificados com cálcio, que podem muito ajudar você a bater sua meta diária numa dieta mais alcalina, mais limpa, que promove, né, a manutenção, né, a segurança óssea, tá? Ufa, falamos de cálcio. Meu ginecologista falou que eu ficaria anêmica sem carne. É verdade? Mito, gente. Mito. Porque ginecologista, primeiro, não estudou nutrição. Segundo, que ele acha o que todo mundo acha, que ferro, a principal fonte é carne. Ele está errado, tá? Ferro é mineral, vem da natureza. Grande parte dos alimentos vegetais tem bastante ferro, tá? E existem, assim, principalmente, mais uma vez, leguminosas, folhas verdes escuras, os temperos, né? As castanhas, as sementes, são boas fontes de ferro. Só que o que tem que acontece que todo mundo erra ao pensar? Existem dois tipos de ferro que a gente tem na nossa alimentação, o ferro M e o ferro não M. O ferro M é o ferro M que vem de hemoglobina, vem lá da hemácia, ele vem do sangue dos animais. Ele era um ferro não M, vegetal, que vem lá da natureza, que foi consumido pelo animal. O animal, ele constituiu, né, a parte vermelha do sangue dele com ferro, acoplando esse ferro numa proteína. E esse acoplamento do ferro com uma proteína, que é esse ferro M que a gente consome, ele faz com que o ferro, de uma modo geral, não sofra tantas influências do nosso intestino, do nosso estômago, dos outros nutrientes, para ser absorvido. O ferro tem uma baixa absorção, ele é meio bulinado, assim. Então, a gente sabe que o fato desse ferro estar acoplado com uma proteína que está na carne, principalmente a carne vermelha, uma parte da carne vermelha tem ferro M, não é 100%, porque tem uma parte ainda que é o não M, que está circulante e que vai um dia se transformar no ferro M, no animal. Então, ou seja, esse ferro M, ele absorve em termos de 18%, enquanto o ferro não M, que é o ferro virgem, natural, ele absorve em torno de 10%. E o que acontece? Só que se a gente pegar um dia alimentar de uma pessoa normal, que tem leguminosas, sementes, castanhas, folhas, o que vai acontecer? Você recebe muito mais ferro não M pelos vegetais do que aquele bife da hora do almoço que vai te trazer uma parte de ferro M. Tá? Então, o que acontece? Pensando no almoço, eu comparei aqui caloricamente, 100 gramas de carne crua me fornece 1,9 miligramas de ferro. Enquanto eu peguei as mesmas calorias e transformei em feijão cru, que eu vou cozinhar e vai virar mais de 100 gramas de feijão. Então, 100 gramas de feijão cozido e 100 gramas de carne crua, que vai virar bem menos carne na hora, vai virar tipo uns 70 gramas de carne no prato. Por quê? Porque vai perder água. Tá? Então, você tem lá mais feijão e um pouquinho de carne. Sendo que aquele feijão, ele vai bater, ele vai, mesmo absorvendo menos, te fornecer, né, mais ferro do que a carne. Tá? E além de que a gente pode, para melhorar essa absorção do ferro não M, consumir vitamina C junto, consumir alguns vinagres orgânicos e naturalmente
Por exemplo, um copo de vitamina de suco de laranja junto com uma concha de feijão faz o ferro do feijão ser absorvido até 3 vezes mais, superando a absorção do ferro M. Então, a gente consegue fazer manobras estratégicas para melhorar essa absorção. Tá? Isso aqui é uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, né, mostrando que os resultados mostraram que os vegetarianos são mais propensos a ter menor estoque de ferro, é a ferritina, em comparação aos não veganos. Mas isso não significa que tenha maior incidência de anemia. Entretanto, uma vez que altos estoques de ferro também são um fator para certas doenças transmissíveis, como as doenças inflamatórias, diabetes tipo 2, recomenda-se que não apenas vegetarianos, mas também não vegetarianos controlem regularmente seu status de ferro, melhore sua dieta em relação ao conteúdo e biodisponibilidade de ferro, consumindo mais vegetais e menos carne. Isso aqui não é um estudo vegano, é uma meta-análise, uma revisão sistemática mostrando que, mesmo que o estoque de ferro, que a ferritina, fique mais baixo, isso é positivo. Porque aquela história do mais, ferro demais enferruja dentro da gente, gente. Literalmente, é uma paródia que eu estou fazendo aqui, mas ele vai gerar inflamação. Então, o que importa é que seus níveis de glóbulos vermelhos, a série vermelha lá do seu hemograma, esteja ok. Você ter um pouquinho menos de ferro no seu estoque é positivo, porque você reduz níveis inflamatórios e a incidência de doenças cardiovasculares e diabetes. Certo? Então, mais uma vez, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Agora me pegaram. E a B12? Falta, né? Falta, né? Sim, falta. É o único nutriente que a dieta vegetariana estrita vegana tem menos, que você tem menos chance de encontrar através dela do que numa dieta onívora, tá? Só que eu tenho várias coisas para te falar sobre isso. Primeira coisa que tem que ficar claro, a vitamina B12 não é sintetizada, fabricada por bicho, fabricada por bactérias que estão no solo e que estão também no intestino dos animais. E no nosso intestino também, tá? Nós temos uma vida totalmente esterilizada, limpa, a gente não entra em contato com o solo, a gente não pisa, a gente não come com a mão, a gente não se lambe, a gente come alimentos lavados, descascados, esterilizados. E como a vitamina B12 não faz parte do metabolismo das plantas, ela não é absorvida pela raiz das plantas, então não se acumulam nas plantas. Ela está nas externalidades. Então, quando eu vou lá e limpo tudo, esterilizo tudo, eu não tenho contato com o solo diretamente, portanto não recebo B12. Diferente dos animais que pastam, que comem a comida não lavada, que se lambem, têm contato com o solo, que acabam recebendo a vitamina B12, tá? Só que, dessa forma, quem abre mão do consumo de alimentos de origem animal precisa prestar bastante atenção nisso, porque você realmente, na vida normal, não tem contato diretamente com B12, e isso pode, de uma forma bastante complexa, te gerar uma carência. Só que não é só vegetariano e vegano, deixa eu fechar aqui, porque está começando a fazer barulho do dia. Não são só vegetarianos e veganos que precisam olhar e ter atenção para B12. Estudos estatísticos mostram que 50% da população vegana não suplementada tem deficiência, metade. Enquanto 40% da onívora também. Né? Hoje, o uso de agrotóxico, o uso de ter uma vida mais estéril, o uso de agrotóxicos e várias outras condições, está reduzindo a quantidade de B12 no planeta. Segundo, a vitamina B12 é chata para ser absorvida. Ela depende do fator intrínseco que a gente produz no estômago. E quando a gente está estressado, a gente consome medicamento, tem uma dieta muito refinada, tem várias questões que alteram o pH desse estômago, que automaticamente ameaçam a produção do fator intrínseco, que é obrigatório para a gente poder separar a B12 da proteína que ela vem e, com isso, absorvê-la. Então, muitos onívoros, por mais que consumam alimentos de origem animal, tá, eles acabam também tendo deficiência, porque não absorvem bem a B12 e precisa suplementar. Além disso, gente, sinto informar que as rações dos animais que as pessoas aí fora comem, todas elas são suplementadas com vitamina B12 e outras vitaminas e minerais. Tá? Então, muitas vezes, aquela B12 que você está consumindo através da carne, do leite e dos ovos, ela vem do polivitamínico que o bicho comeu. Então, nesse caso, provavelmente é melhor a gente sempre olhar, no mínimo 6 meses, um vegano tem que dar uma olhadinha, fazer exame de sangue, ver como que tá e suplementar com gotinhas, com comprimidos, com injetável. Aí sempre é importante que um profissional de saúde te conduza para você acertar a quantidade, que é muito pessoal, de vitamina B12 que você precisa consumir. Mas, por favor, olhem a B12 de vocês. Não deixem passar, porque ela é essencial para várias questões.
né, fisiológicas, metabólicas e principalmente cognitivas, tá? Veganos são mais saudáveis e vivem mais do que os onívoros? Mito e verdade. Porque depende, sabe do quê? Do modelo da alimentação adequada. A gente não pode generalizar que veganos são mais saudáveis do que os onívoros, porque tem muito vegano que faz uma dieta refinada à base de arroz branco, batata frita, ketchup e Coca-Cola. Esse cara não tem vitalidade porque falta nutrientes. E ele já era um onívoro antes dele se tornar vegano, com certeza, quem já segue esse modelo alimentar junk, já tinha essa preferência, só que ele comia batata frita com bife, tá? E também já tinha deficiência lá atrás, tá? Então, esse modelo dietético refinado e monótono, ele não é saudável em nenhuma instância, nem no veganismo, nem no onivorismo. Se a gente fala de uma dieta à base de plantas, que prioriza alimentos íntegros, 100% à base de vegetais, com uma grande variedade de frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereais, raízes, aí sim a gente está falando de uma dieta muito mais saudável. Aí a gente está falando dos resultados, né, do The China Study, que foi o maior estudo, né, longitudinal, que avaliou a população, uma grande amostragem de pessoas, para entender o impacto das escolhas alimentares na saúde, feito por Colin Campbell, que ele coloca que uma dieta composta por diversos alimentos vegetais produz menores taxas de adoecimento. Os nossos resultados nos convenceram de que uma dieta low-fat, plant-based, pode prevenir e reverter uma ampla gama de doenças crônicas não degenerativas. Então, saúde é isso, né? Saúde é, obviamente, prevenir doenças também. O American College of Lifestyle Medicine, a medicina do estilo de vida, né, americana coloca, tá, que não é só vegana, obviamente que a gente tem evidências para isso, mas eles colocam que uma dieta à base de planta, que prioriza plantas, é baseada em evidências, ai gente, acho que eu vou espirrar, que ela consegue melhorar todas as questões relacionadas à saúde, prevenindo doenças também. O American College de Medicina do Estilo de Vida. Blue Zones foi um estudo feito pela National Geographic junto com Dan Buettner, que é um grande pesquisador de evidência de saúde no mundo. Ele confrontou as cidades onde as populações vivem mais e melhor, mais tempo com mais qualidade de vida. Ele elegeu 5 cidades que ele chama de Blue Zones. E ele fez ele cruzou dados com relação à alimentação. E quem mora nessas Blue Zones, 95% das calorias consumidas por dia são à base de planta. Então, o consumo de alimentos de origem animal é muito baixo. E por isso eles vivem mais, melhor. Além das outras coisas também, né? Então, vamos lá. Então, vamos entrar em outras questões aqui também sérias. Não sou vegana porque teria que comer muita soja. Soja faz mal para a saúde, porque afeta os hormônios, a tireoide e dá câncer. Quem nunca ouviu falar isso? Inclusive, está cheio de médico, né? Instagrammer falando sobre isso, né? Bom, não é o que a ciência diz. A soja é um alimento funcional. Primeira coisa, para ser vegano, você não precisa comer soja. Você só come se você quiser. Existem uma gama imensa. Soja não é uma leguminosa como outras, com feijão, lentilha e grão. O que acontece com a soja, gente? É que com a soja, a gente faz vários derivados que são, assim, uma mão na roda de qualquer alimentação legal. O tofu, o tempê, tem o edamame, o molho de soja, que a gente consegue a proteína texturizada de soja, que pode entrar, principalmente do ponto de vista culinário, substituindo os alimentos de origem animal, com leite de soja, o queijo de soja, a carne de soja, enfim. E com isso, os vegetarianos tendem a aumentar o consumo de soja, o que é positivo, gente, tá? Eu trouxe vários mitos, vou falar bem rapidamente aqui. O consumo regular de soja por homens pode aumentar características femininas, tipo da peitinho, tá? Dados clínicos não fornecem suporte, né, para afirmar que o consumo de soja possui efeitos em homens. Tá? Esse mito decorreu, eu vou contar rapidamente para vocês entenderem daqui para frente tudo que é mito. A soja tem um composto bioativo que se chama isoflavona. A isoflavona, se você olhar no microscópio, a base molecular dela, ela é muito parecida com o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, supôs-se que essa isoflavona, que é chamada de fitoestrógeno, pudesse exercer a ação do estrogênio, hormônio feminino, e influenciar a bagagem hormonal da gente. Para os homens, começam, teoricamente, aumentando os níveis de hormônio feminino, geraria a feminilização.
você ficaria mais fofa, mais menininha, peitinhos. Para os meninos, você poderia levar uma mudança, né, alteração na questão sexual. Para as meninas, poderia evoluir assim, fazendo a menstruação vir precocemente. E para as mulheres mais maduras que estão na menopausa, começou a se usar, inclusive, o leite de soja e tudo mais, a soja, como um repositor natural de hormônios. E isso não funcionou em nada. Por quê, gente? Porque um hormônio, para ele atuar na nossa célula, as nossas células têm um receptor. O hormônio é como se fosse um comando que vai fazer a célula agir de uma forma, fabricar, fazer alguma coisa. Tá? Esse hormônio, para ele funcionar, o que ele tem que fazer? Ele tem que atuar na chavinha, ele vai lá, uma fechadura, abre, vira e ele atua. Acontece que os receptores de estrogênio de todos as nossas células não se ligam direito na isoflavona. Então, por mais que seja parecido, não exerce a ação biológica. Então, ela não exerce a ação hormonal do estrogênio. Então, não vai aumentar a característica feminina em homens, tá? Não vai influenciar na regulação da tireoide. Por quê? Porque tem estudos mostrando que pudesse alterar, tá? Então, aqui eu trouxe uma grande revisão mostrando que o equívoco que foi gerado é que eles forneceram os medicamentos por exemplo, você já tem hipotireoidismo, você vai repor seus hormônios, T3, T4. O que você vai fazer? Se você tomar junto associado à soja, você reduz a eficácia e a absorção desses hormônios, tá? Mas não é só a soja. Todo medicamento de tireoide é recomendado que se tome em jejum. Então, se você tomasse talvez com suco de laranja, traria a mesma influência negativa, tá? Então, não existe sequer alguma, né, influência da soja na tireoide, tá? Soja na infância não vai influenciar em nada, porque não vai ligar no receptor, não vai exercer ação hormonal, tá? A soja tem fatores antinutricionais, já vi médico falando isso, né? Como os fitatos, os inibidores de proteína, você não absorve, você causa intolerância. Gente, ninguém come soja crua. Quando você deixa de molho o grão, eu vou falar isso amanhã no curso, você vai eliminar os fitatos, que são compostos bioativos presentes em todas as leguminosas que, sim, reduzem a absorção, por exemplo, de ferro, de cálcio e de zinco. Quando você deixa de molho o grão, e você cozinha o grão, você elimina. A mesma coisa para inibidores de proteínas, inibidores de tripsina, naturalmente presentes no grão, que quando você aquece, é uma enzima. Você quebra a ação biológica dela, então ela não vai inibir mais nada, tá? Ninguém come soja crua, tá? Então, leguminosa a gente normalmente ou germina ou cozinha, e aí você elimina esses antinutrientes. Então, falar de antinutrientes é querer ser puxa-saco e fazer sensacionalismo, tá? As isoflavonas podem contribuir para a prevenção de câncer de mama? Sim, comprovado, meta-análises mostraram que a ingestão de soja desde a da infância reduz em 29% a incidência de câncer de mama. Tá? A soja pode prevenir doenças cardiovasculares? Sim, porque ajuda a reduzir, apresenta a própria isoflavona e outros componentes da soja reduzem os níveis de colesterol, tá? E a American Heart Association, né, ela reconhece os alimentos de soja no seu papel saudável para o coração, tá? Enfim, pode consumir soja se você quiser, se você não quiser também você não precisa, tá? Mas que é uma mão na roda. Acabou a soja? Gente, eu tive que colocar porque é o maior mito que eu recebo em toda a vida durante anos, tá? Vamos lá. Não sou vegano porque eu sofreria muito preconceito, perderia meus amigos, namorado, todos me recriminariam por ser radical, extremista e chato, porque essa história de ficar falando de comer essas comida vegana, distancia a gente, não tem vida social. Só que, gente, não é assim. Ao menos que você seja chato. Se você for chato onívoro, chato vegano, é sempre chato. E chato, minha amiga, ninguém quer conviver, né? Então muda a sua percepção dessa história, né? Gente, é um grande mito, tá? Normalmente vai da forma com que nós lidamos com as pessoas e principalmente a aceitação e a curiosidade com relação a alimentos veganos tem aumentado disparadamente no mundo inteiro. Eu trouxe duas pesquisas aqui. Isso aqui é uma pesquisa da América Latina, feita pela Ingredient, uma empresa de ingredientes, que ela coloca assim, o mercado de alimentos de origem vegetal, 89% das pessoas que responderam à pesquisa têm curiosidade e querem aumentar a quantidade de vegetais na dieta. Então, ou seja, aquela coisa de você convidar seu amigo para um dia e comer no restaurante vegano,
Super bacana, porque as pessoas estão super abertas. E preconceito, 89% respondem que sim. Querem aumentar vegetais porque estão sentindo que é melhor para a saúde, porque são mais nutritivos, querem experimentar novos sabores. Normalmente tem coisa, né? Eles esperam, inclusive, que os alimentos à base de vegetais possam ser, inclusive, mais acessíveis e várias questões. Então, a gente tem uma percepção equivocada. A grande maioria das pessoas está aberta a isso. E esse estudo da GFI, feito no Brasil com 9 mil pessoas, mostrou. Qual a sua opinião sobre pessoas que reduzem o consumo de alimento de origem animal? 76% é uma atitude positiva. Então, essa coisa do preconceito, gente, a gente está caindo por terra e a gente está quebrando isso. Então, ó, gente, bora lá, né? Para com essa história e ajude as pessoas a vir para o lado verde. Mostrando de forma simpática, porque chatice ninguém gosta, né? Como é legal ser vegano. Então, tá, você tá me convencendo, mas tem um problema. Se todo mundo virar vegano, vai faltar comida para todo mundo, né? Vai faltar, todo mundo começa a comer, é muita comida. Não vai dar para comer tanta planta. Como que a gente vai plantar tanta planta? Aí começam as questões. Mito total. Olha esse dado aqui, porque eu tenho certeza que você vai cair de costas. Esse estudo, ele avaliou a biomassa terrestre. Quando pesa os animais no planeta, ele avaliou, fez uma projeção lá de 10 mil anos antes de Cristo, que nós, humanos, pesávamos 0,2 milhões de toneladas. Enquanto 10 mil anos antes de Cristo, os animais silvestres pesavam 300 milhões de toneladas. A última mensuração foi feita em 1976, em que aquela galera livre, silvestre, zilhões de tipos de espécies, caíram de 300 milhões para 180 milhões de toneladas. Nós, humanos, passamos de 0,2 para 230 milhões e nós fizemos surgir no planeta, né, uma nova categoria de animais, que são os animais apecuários. São 300 milhões de toneladas. 300 milhões de toneladas. Ou seja, tem mais animais para a gente comer hoje no planeta vivendo do que animais silvestres e do que seres humanos. Aí a gente começa a entender que se eu reduzir esses animais aqui, eu começo a entender que vai sobrar espaço. Por quê? Somente 16% dos grãos produzidos, que são fontes de proteína e calorias, para a humanidade, no Brasil, né, quem é do Brasil, são utilizados para a nossa alimentação. O resto vai tudo para alimentar bicho. Então, se você começa a entender como está muito errado esse raciocínio que vai faltar comida, uma simples redução de 50% do consumo de carnes aumentaria a quantidade de calorias disponíveis no mundo em mais de 25%, que daria para alimentar 2 bilhões de pessoas do planeta. Então, ou seja, eu paro de dar comida para bicho, produzir comida para bicho, para ele gastar a energia dele e me devolver uma pequena quantidade de calorias. Eu vou direto à fonte. Com isso, eu elimino a necessidade de produzir tanta comida, que hoje, grande parte da comida plantada no planeta é utilizada para a alimentação dos animais. Hoje, plantamos mais comidas para animais e pecuária do que nós humanos. Verdade, tá? Hoje, nós somos 7 bilhões de pessoas e nós criamos e abatemos 70 bilhões de animais. Então, tem muito mais boca de animal para a gente alimentar do que pessoas humanas. Então, assim, aí o veganismo entra como uma grande solução para a gente reorganizar a agricultura, as questões sociais e a questão do meio ambiente também. Veganos consomem mais agrotóxicos porque comem mais vegetais. Nossa, escuto isso direto, gente, não sei vocês. É um grande mito. Né? Hoje, grande parte dos agrotóxicos utilizados no nosso país, no nosso planeta, né, são utilizados para plantar alimentos para os animais. Isso aqui é um gráfico do Atlas do Agrotóxico, publicado no Brasil em 2017 por Larissa Mias Bombardi, que ela mostra que das culturas que a venda de agrotóxico cultura, 52% dos agrotóxicos vendidos no Brasil vai para a soja. Uma outra parte para cana, que é usada para biocombustível, outra parte para milho, outra parte para trigo, algodão e tudo mais. Então, se a gente pegar aqui, grande parte se a gente pegar a soja, o milho, o farelo de algodão, que a gente tira o algodão, que vira têxtil, o resto vira a folha, né? E o óleo, tudo, a gordura, vira alimento para bicho. Tá? O trigo também, farelo de trigo, uma parte do trigo vai para alimentação. Eu tenho mais de 70% do agrotóxico usado no Brasil para a alimentação dos animais. E é isso que a gente vê.
E quando se fala de agrotóxicos, só se fala na análise da Anvisa, do Jornal Nacional, os alimentos de origem vegetal. O pimentão é líder, o morango, o pepino, o alface, só que não se fala da capacidade de se bioacumular desses alimentos, desses venenos, dessas substâncias sintéticas, que têm afinidade por gordura. Então, grande parte dos agrotóxicos que são utilizados na agricultura de grãos, para a produção de alimentos de origem animal, eles têm gordura, esses grãos, como soja e milho, e essa gordura é aonde se deposita o agrotóxico. E quando eu pego esse alimento e transformo em alimento para bicho, eu vou transportando esses agrotóxicos para a carne e para o leite e para os ovos. Então, hoje, a gente tem estudos que comprovam que o maior contato com agrotóxicos da alimentação humana, do ser humano, é o alimento de origem animal, por bioacumulação, porque é lá que está a grande parte dos agrotóxicos utilizados. Entenderam? Chega dessa história de achar que a gente come mais agrotóxicos. Veganos que compram produtos em embalagem de plástico são hipócritas, porque o plástico está matando os peixes do oceano e logo não são veganos de verdade. Gente, eu ouvi isso. Tanto eles dizem, mas plástico, você consome plástico. Gente, eu tento evitar plástico, só que é inevitável o plástico hoje, nos dias de hoje. A gente pode o quê? Reduzir o consumo. E a gente pode comprar de empresas que reciclam, que se comprometem com a reciclagem, que usam plástico pós-consumo. Só que assim, eu não consigo viver hoje no planeta que eu vivo sem consumir nada que venha em plástico. Então, eu não sou hipócrita, porque eu sou vegana como? Eu sou tanto quanto possível praticável. Eu reduzo o meu consumo, eu estou entendendo que existe um problema aí. Só que, infelizmente, hoje eu não consigo viver sem plástico. Então, eu faço a minha parte sendo vegana e não deixo de ser vegana porque eu consumo plástico. Tá? Veganos que entram no Uber ou no táxi com banco de couro são hipócritas, porque eles estão fazendo parte da exploração animal. Gente, mito. Sabe por quê? Porque é tanto quanto possível praticável. Se eu chamo o Uber, eu estou atrasado para ir para o aeroporto para dar uma palestra para vocês, para organizar as pessoas lá, e esse Uber chegou com um banco de couro, eu vou entrar, sabe por quê? Porque não fui eu que comprei o carro. E também porque eu estou indo, eu tenho uma missão. E em alguns momentos eu não compactuo. Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido a Uber sem banco de couro. Mas eu não tive escolha. E eu fui transportada no banco de couro. Isso não me faz menos vegana. Isso não me enfraquece como vegana. Porque eu sei do meu coração, eu sei da minha mensagem, e eu sei do esforço que eu faço para não compactuar com a violência com os animais. Certo? Veganos que compram produtos veganos de empresas que lucram com a exploração animal são hipócritas e não são veganos de verdade. Isso eu sou bombardeada, gente. Então quer dizer que se eu comer o hambúrguer vegano da empresa sei lá, da JBS, eu estou sendo menos vegano. Quer dizer que se eu consumir o ovo de planta da empresa que vende ovos, eu estou menos vegano. É isso. Se eu compro maionese da Unilever, que lá na China faz testes em animais no cosmético, faz a legislação, e que se já se comprometeu de nos próximos 3 anos eliminar totalmente testes em animais, eu sou hipócrita, eu não sou vegano. Eu sou vergonha para o veganismo quando eu apoio uma empresa que não é vegana a ter produtos veganos consumindo esse produto. Quer dizer que eu sou hipócrita e eu sou menos vegana, eu sou uma vergonha para o veganismo? Ale, é uma opinião pessoal, considero isso um mito. Daí eu pergunto para essa pessoa que está me classificando como vergonha para o veganismo, onde que ela compra papel higiênico? Ou ela não usa, né? Pode ser. Daí vai lá, duchinha higiênica, em qualquer lugar que vá, tá no aeroporto, duchinha higiênica, tá no meio da rua lá, duchinha higiênica. Ok, mas se você compra papel higiênico, eu acredito muito que você compre papel higiênico no supermercado convencional, que também vende carne e também lucra com a exploração animal. Se a gente vende leite, vende queijo. Então, ou seja, você comprar papel higiênico no supermercado não te faz mais vegana do que eu que consumo maionese de uma empresa que testa em animais em outro continente. Concordam comigo? Então, é hipocrisia a gente imaginar que a gente vai conseguir viver uma vida 100% sem exploração, sem fazer com que nosso dinheiro apoie iniciativas de crueldade. Eu vou tentar fazer o máximo possível. E eu vou incentivar as empresas a mudarem o padrão, produzindo mais produtos veganos e ganhando dinheiro com produtos veganos para que a gente possa reduzir o uso de animais em todas as instâncias. Essa é a minha forma de pensar. Veganos que comem carne de planta, queijo, leite, ovos veganos, que imitam os animais, não são veganos de verdade, porque vegano não pode gostar de comer coisa que parece com animais. Gente, é um mito, né? Porque a gente gosta. Eu não deixei de comer alimentos de origem, eu não deixei de comer queijo porque eu não gosto do gosto.
Eu não deixei de comer carne, hambúrguer, linguiça, sei lá o quê, porque eu não gosto do gosto. Tanto que mesmo que eu tenha comido muito pouco na minha vida desses alimentos, eu gostaria, eu sinto cheiro, eu acho gostoso. Então, assim, se eu tenho opção vegetal, que eu sei que não explora animal, por que eu não vou consumir? Gente, é a nova era. A gente está mimetizando esses sabores para a gente fazer com que as pessoas não sintam falta. Agora, você pode não gostar. Eu mesma, por exemplo, comi peixe vegano, odiei. Eu não gosto do cheiro, não vou comer. Mas tudo bem. E se você é vegano e você já não vive sem nada de origem animal, já desacostumou com o gosto, lindo para você, perfeito. Eu também já sou assim. Eu como brincando esses alimentos, mas eu não sinto falta. Mas tem gente que sente. E não só isso. Esses produtos não são para você. Eu sempre falo que vegano, em termos de impacto animal e ambiental, ele é tipo boleto pago na gaveta. Não tem mais papel nenhum, já pagou, já era. A gente precisa fazer com que mais pessoas comam produtos vegetais, reduzindo o uso de animais. Esse alimento que tem gosto de alimento de origem animal, ele é para aquele cara que gosta do animal, mas que se você conseguir fazer ele trocar de vez em quando, a gente já está reduzindo o impacto. E aí, em termos de meio ambiente, o planeta está pegando fogo, gente. A gente não dá tempo de educar todo mundo a ter um paladar plant-based e veganizar o mundo, né, com base em princípios de saúde e ética. A gente sabe que as pessoas, se fosse assim, a gente já teria feito. A gente precisa achar subterfúgios para pegar as pessoas mais céticas e fazer com que elas exerçam menos impacto. É isso. É isso. Bom, e para a gente já ir terminando aqui, veganos são mais felizes? Ai, gente, eu gosto muito de falar disso. Porque sim, porque sim. A Lê falando antes de mostrar para vocês. A Lê, ela é muito mais feliz hoje porque ela está alinhada. Aquilo que meu coração sente, aquilo que meu coração quer, impactou a minha razão. E a minha razão hoje, ela é a minha escolha, aquilo que eu escolho para fazer, para pensar, para agir, vem de dentro de mim exercendo a minha índole. Então, ou seja, eu tenho atitudes que vão ao encontro da minha razão, do meu coração, daquilo que está lá dentro de mim, da percepção do bom, da percepção da bondade. Isso me faz muito feliz. Eu não estou desalinhada. Quando eu tenho que ter uma atitude que é contrária àquilo que eu gostaria, isso gera ansiedade e gera tristeza. Tá? E eu trouxe para vocês um estudo científico, que não é a opinião da Lê, que foi feito, inclusive, aqui no Brasil, né, lá na Universidade na Federal de Brasília, que avaliou, né, a qualidade de vida, comparando tipos diferentes de alimentação, tá? E através de questionário de qualidade de vida com a população vegetariana comparado com a população onívora, né? Participaram vegetarianos estritos, vegetarianos, pescotarianos e semi-vegetarianos. Definição de qualidade de vida segundo a Organização Mundial da Saúde. É um conceito multifatorial que inclui as seguintes dimensões: física, psicológica, social e espiritual, sentido da vida, estado afetivo, relações interpessoais, papéis sociais, a percepção individual da sua posição na vida, no contexto de cultura e de sistemas de valores em que vive em relação aos objetivos, expectativas e padrões e medos. E olha o resultado. Diferentemente de outros padrões alimentares restritivos, tipo dietas da moda e tudo mais, o vegetarianismo não impacta negativamente a qualidade de vida e a restrição pode estar relacionada à melhora da qualidade de vida de quem adota uma dieta vegetariana. Apresentar maior qualidade de vida, quem segue padrão vegetariano estrito, go vegan! E vegetarianos que adotaram a dieta por motivo ético, é o alinhamento, né? Ou de saúde pessoal, relacionado ao sentimento positivo que são desencadeados pelo ato de fazer o bem a outros seres, de proteger os animais e a si próprio, cuidando da própria saúde. Aqueles que adotaram o vegetarianismo há mais tempo ou que tinham vegetarianos em sua rede social também tiveram maior saúde, maior qualidade de vida. Natália, o que você está fazendo aqui? Preciso ir embora. Ih, minhas coisas estão no quarto. Fala que você amanhã vai estar com a gente. Amanhã eu vou estar com vocês. Tchau, bora lá. Estamos acabando aqui, vamos lá, estamos terminando de gravar. Enfim, gente, essa história de que veganismo, vegetarianismo está ligado a questões de depressão, tristeza. A gente vê muito, assim, estudos maliciosos falarem sobre isso. Muito pelo contrário, quando vem do coração, vem com muita força.
tá? E aí, para a gente terminar, carne é uma escolha pessoal? Obviamente que não, porque não existe escolha pessoal quando existem vítimas. Fato, não tem escolha pessoal. O seu limite da liberdade de escolha pessoal acaba onde começa a liberdade do outro de ter uma vida digna. O veganismo é uma escolha de vida mais sustentável? Sim, o veganismo é a atitude individual mais efetiva para a redução de impactos negativos no planeta. Quem falou isso foi Walter Willard, o diretor da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, no texto que ele divulgou, o Food and Anthropocene, do It Lancet, o maior publicador de artigo científico do mundo, né, que colocou o veganismo como a sua atitude pessoal mais sustentável. E veganos são arrependidos? Verdade. De não terem se tornado veganos antes. Esse é o meu maior arrependimento. Gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro ponto. Se faltou alguma coisa de mim, escreve, porque a gente vai tirar ao vivo essas dúvidas no domingo, no Dia Mundial do Veganismo. Estou até com calor de tanto que eu falei. Quase 1h40 aqui, vamos embora. Espero vocês amanhã com a culinária. Espero que vocês tenham gostado e eu espero ter fortalecido vocês para que vocês possam dar esse passo a mais. Para quem é vegano, fique mais forte. Para quem é ovo-lacto vegetariano, vai lá olhar para o veganismo. E para quem está aqui como simpatizantes da causa, ó, passos e passos a mais para a gente chegar lá. Tá bom? Gente, espero vocês. Nós estamos aqui no curso da Semana do Veganismo. Uma semana gratuita e cheia de ideias para a gente poder mudar o mundo juntos. Espero vocês. Até mais, gente. Até amanhã.